e dia 8 lá em São Paulo, o mesmo horário, na terça-feira. O 4 de julho, através da sua diretoria, pensa, de uma certa forma, de um CT próprio para o elenco aqui em Piripiri. Isso porque o 4 de julho tem, de uma certa forma, arrecadado nessas competições. A diretoria, o senhor como presidente, pensa em um CT próprio para Piripiri? Inclusive naquele jogo contra o Cuiabá, na entrevista minha, eu disse que o grande interesse dessa presidência era iniciar o CT do 4 de julho. Mas meu planejamento era com a consequência de a gente continuar tá na final do Piauiense, porque a gente garantia as cotas para o ano seguinte e já assegurava as folhas do ano seguinte. E o saldo de caixa desse ano, a gente já dava início ao CT, mas como o 4 de julho não ficou para a final, para ter direito a essas cotas, a gente vai dar uma parada e vamos partir guardar essa receita para o Piauiense do próximo ano, para a gente tentar ir para a final e sucessivamente participar das competições. Vamos ter que retardar um pouco esse sonho que vinha com tanta ênfase em realizar. Presidente, o senhor como presidente também, todos que compõem a diretoria do 4 de julho, tinha essa probabilidade do time de Piripiri ir à final do Piauiense desse ano de 2021? Ou seja, vocês estavam confiantes que o 4 de julho estaria novamente na final? Eu estava confiante porque sempre o campeonato vinha dizendo assim, vai 4 de julho, e aí nós não fizemos o dever de casa. Nós temos um time muito bom no momento desse ano, e nós fizemos a pior campanha dentro de casa. De 15 pontos nós ganhamos 4. Muitos empates dentro de casa. E derrotas. Nós perdemos os 2 primeiros jogos, Parnaíba e Fluminense aqui dentro. E veio em sequência altos, ganhamos do Tiradentes, empatamos com o Pix, empatamos com o River. E assim sucessivamente. Muito difícil a gente não ter feito uma campanha melhor dentro de Piripiri. O que faltou, presidente, para o 4 de julho estar na final do Piauiense esse ano? Na minha maneira de analisar, eu sou muito sincero, eu sempre fui transparente com o torcedor colorado. Eu acho que naquele jogo contra o Altos, o nosso treinador deixou a desejar, porque nós somos uma rivalidade contra o Altos, assim, em termos de futebol, mas pessoalmente tem um relacionamento bom com o presidente, com todo o plantel. Mas é um time que é para a gente ter entrado com força total. Ele entrou com 5 titulares no banco, que é inaceitável. Entrou assim, o Marcelo, o melhor zagueiro do Piauiense, o Ed lateral direito, o Chico Bala o esquerdo, e os 2 atacantes, o Edinho e o Kaká. Como se o time entrasse só para retranca. Pois é, e aí depois quando veio o resultado de 3-1, ele botou os 5 titulares, o time teve outra reação, quase não ia conseguindo empatar, mas o tempo ficou muito reduzido para conseguir essa determinação pelo menos do empate, né? E daí para frente veio os jogos sucessivos que eles sempre estavam jogando sem atacante, tendo atacante no banco e não estavam utilizando. E eu cheguei o gerente de futebol e pro Valdenor disse, Valdenor, isso não pode acontecer, cara. Nós temos que partir para cima, nós precisamos de resultado de vitória. Houve um relaxamento por parte da comissão técnica? Eu acho que a confiança, né? Porque teve esse resultado na Copa do Nordeste, Copa do Brasil, e deram essa confiança mais no Piauiense, que é o interesse maior do 4 de julho nas competições, todos são importantes, mas que o Piauiense é ainda mais importante, que mantém o calendário cheio do próximo ano, né? Exatamente. E com isso deixou a desejar. O 4 de julho ficou fora da final. Que você vê que na penúltima rodada, um jogo que no futebol não tem explicação, Fluminense e Flamengo lá em Teresina, uma goleada de 4-0, onde o Flamengo vinha ganhando do Altos, do River. E sempre de virada, né? E a gente não consegue entender no futebol o que pode acontecer, né? Ô presidente, o 4 de julho passou para a próxima fase da Copa do Brasil, foi prometido algo aos jogadores, a própria diretoria cumpriu o que tinha sido determinado e agora tem uma oportunidade de jogar com um time que é o São Paulo. No começo da entrevista o senhor falou sobre a participação do 4 de julho na terceira fase da competição, diante do São Paulo, o primeiro jogo em Teresina, no Albertão, o jogo de volta dia 8, que vai ser no estádio do Morumbi, em São Paulo. Né? Como é que está a expectativa da comissão técnica, dos jogadores, para esse confronto
contra o São Paulo na Copa do Brasil. Inclusive nós estamos aí com um novo treinador, o Fernando Toné, o auxiliar preparador físico, muito bom. E estamos preparando, o treinador está confiante e a gente conseguir resultados positivos nesses 2 jogos. E aí a gente vai esperar esse resultado dentro de campo. Porque é muito importante para o 4 de julho levar o nome da nossa cidade, do nosso estado em nível nacional e internacional. E também garantir mais recursos para os cofres do clube. E com isso também a gente sempre dá os incentivos aos atletas e tudo para dar tudo de si dentro de campo para a gente conseguir esse objetivo. Que é importante para o 4 de julho de Piripiri. O Fernando Toné, que foi apresentado pela diretoria, ele teve a oportunidade também de nos conceder uma entrevista e ele falou sobre a questão do elenco, do time que o 4 de julho tem, que é um time bom, um time participativo, um time que busca a oportunidade sempre e vencer. Mas ele citou que se precisasse de alguma peça para compor a equipe, iria repassar toda essa demanda para a diretoria. Houve uma contratação de alguns jogadores para o elenco do 4 de julho, isso visando a Copa do Brasil e a participação também no Campeonato Brasileiro da Série D. Teve também outro jogador que estava sendo contratado, mas parece que não deu certo, né, presidente? Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Nós estávamos fechados já, se apresentou já o plantel, o Rafinha lá de Alagoas, que é um volante, e o Lucas, que é lá de Santa Catarina, que é um meia, que é justamente para suprir a necessidade da meia esquerda, que é onde o Ted deixou a lacuna, né? E também estava sendo fechado com o Valdir, atacante do Flamengo, do Piauiense aí, e que de última hora ele recebeu uma proposta de Juazeirense irrecusável. Melhor, né? Irrecusável, e o 4 de julho teve que entender e aceitou a decisão do atleta. E também o Dudu, que tinha compromisso nosso até o final do Piauiense, realmente refez com a gente, está se apresentando hoje. Renovou o contrato? Renovou, está se apresentando hoje para participar da Série D e da Copa do Brasil. Houve alguma contratação no que se refere à defesa, o goleiro, por exemplo? Não, o goleiro porque nós tínhamos contratado o Mauro para o final do Piauiense, porque o Jailson, goleiro titular, estava de Covid, né? Então nós ia ficar só com o Thiago Rocha, mas como ele voltou, e o nosso titular, eu e o Thiago, no momento não há necessidade de a gente ter um terceiro goleiro, porque já tem um rapaz da base aí e tudo, e a gente vai seguir dessa maneira, até por questões de onerar de última hora, né? A diretoria pensa em ir novamente ao mercado em busca de peças para o elenco do 4 de julho, ou no momento está instabilizado, o time já está pronto para as demais competições? Ontem mesmo eu estive conversando com o Fernando, e ele disse, não, presidente, até no momento nós estamos fazendo uma avaliação total do plantel, tem muita gente boa aí e tudo. No momento nós não vamos pedir ninguém, o que chegou aí já é o suficiente. E estamos preparando o time aí para o jogo contra o São Paulo. Mas qualquer necessidade que houver, a gente está pronto para atender. Pratas da casa, a gente observa que a diretoria tem valorizado muitos jogadores de Piripiri e tem alcançado seus objetivos. Eu queria que o senhor falasse da importância da diretoria e está incentivando principalmente os pratas da casa. Elivaldo, porque o 4 de julho, desde 2016, quando eu assumi a presidência, a gente sempre teve uma média de 60% de prata da casa, que é muito importante para um clube, porque é menos despesa de estadia, valoriza o atleta da sua cidade, dá mais ânimo, o cara tem o amor da terra mesmo, defender a sua bandeira. E com isso é muito importante. Você vê, os times do Piauiense aí, tem deles aí que praticamente não tem um atleta prata da casa. E por que me levou a querer que desse tudo certo nós estar na final do Piauiense? Porque eu ia começar a implantar o CT, que é onde se fortalece a base do 4 de julho. Porque a gente ia abrir escolinha para garoto de 6, 10 e 13 anos, e com isso ia ser o futuro do 4 de julho lá na frente. Porque aqui nós temos aí Piauiense, que foi 4 de julho, hoje foi campeão cearense pelo Fortaleza, o Carlinhos, sim, prata da casa. E assim a gente quer valorizar e mandar mais atletas nossos para o mundo do futebol, no termo de Brasil, ou quem sabe até internacional. Porque aqui nós temos a essência do futebol. O que falta é a oportunidade. E essa oportunidade tem que ser através do 4 de julho, do novo presidente que vem aí, ter esse mesmo pensamento,
de implantar essa finalidade de ter um CT, porque um time com 4 de julho não tem mais como continuar sem um CT. Hoje o 4 de julho conta também com uma loja oficial aqui em Piripiri, próximo ao estádio. Queria que você falasse um pouco também sobre essa loja que o 4 de julho também tem. E também muitas camisas do 4 de julho já foram vendidas, principalmente por uma boa participação do 4 de julho nas temporadas que participou. É muito importante, porque quando eu assumi em 2016, eu sempre ouvi a torcida, os torcedores do Colorado, do Gaviões Colorado, como é chamado, me cobrar que não tinha um ponto de referência de comprar os produtos do 4 de julho. E eu me preocupei em fazer essa loja para o torcedor, o turista que chega procurando as coisas do 4 de julho ter uma referência. E foi um objetivo do presidente de dar ao torcedor essa loja, uma loja muito bonita e que aos poucos está se adequando a um estoque de mercadoria, porque quando a gente fez a loja, logo em seguida a gente ia inaugurar, veio a pandemia, fecha-se tudo. A gente não conseguiu comprar produto no mercado, os produtos agora que a gente pediu no ano passado é que estão chegando agora, mas hoje a gente já tem camisas, como sempre teve, a gente vende muito bem camisas do 4 de julho, estão vendendo até para fora do país, para o Uruguai, para o Chile, através dos Correios, você liga, pede para a loja, a gente manda. E todo São Paulo, Rio Grande do Norte, todo o Brasil está sendo vendido. E aí chegou mais produto agora, bonés, canecas, mochilas, para você carregar seu notebook. Então, aos poucos, a gente está surtindo a loja para que o torcedor, quando chegar aqui, o turista, ou aquele torcedor que mora muito tempo, quando vem visitar a sua terra, ter um lugar para ir lá e ver a loja do 4 de julho e adquirir alguns objetos. Inclusive, nós estamos ainda com um projeto aí de botar uma televisão lá com a história do 4 de julho, ficar passando durante o dia, para que as pessoas cheguem lá, quiser conhecer um pouco da história, tá lá. Na nossa gestão nós tivemos um êxito razoável, porque a gente, em 2016 fomos campeão da Série B, em 2017 fomos campeão da Copa Piauí e em 2020 fomos campeão piauiense, se tornando tetracampeão e levando aí o 4 de julho ao cenário nacional e internacional. Presidente, quando a diretoria contratou o Fernando Toné como técnico do Colorado, muitos torcedores ficaram satisfeitos com a contratação. O contrato dele, o vínculo dele com a diretoria do 4 de julho, com o 4 de julho, vai até o fim do Campeonato Brasileiro, ou há alguma permanência do Fernando Toné para a próxima temporada? No momento foi feito a Copa do Brasil e o Brasileiro Série D, mas pelo que eu estou sentindo, ele está gostando muito aqui, eu acho que não vai ter dificuldade nenhuma de a gente manter para o próximo ano, certo? É um cara muito humilde, um cara humano, e que era o treinador que o 4 de julho precisa para comandar o 4 de julho, porque você sabe que nossa cidade, entre todos nós, cada amigo é um irmão, e a gente tem essa maneira de colher as pessoas aqui. Presidente, te agradeço a sua vinda aqui dentro do Jornal da Itamaraty, fica à vontade para as suas considerações finais, algo que o senhor ainda queira acrescentar, fica à vontade. Não, eu só tenho que agradecer a oportunidade de dizer que a torcida colorada, que realmente o treinador que chegou, além de ser importante para a diretoria do 4 de julho, para o 4 de julho, é um pedido também do torcedor colorado, que viu o Fernando Toné como um excelente treinador, e vamos esperar o resultado aí em campo, que fé em Deus vai ser muito bom. E agradeço a oportunidade e um abraço a todos os torcedores colorados.